Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Salmo 29, versículos 10 e 11. Assim nos diz a palavra de Deus. O Senhor tem seu trono na tempestade. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com a paz. Repito, o Senhor tem seu trono na tempestade. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. No meio da tempestade, Deus reina. No meio do alvoroço, mesmo em meio a tanta agitação, quando as situações são fortemente turbulentas, quando a tribulação é de tirar o fôlego e vem para nos esmagar, quando nós olhamos à nossa volta, porque você já deve ter visto que é um dia de tempestade, né? Até em alguns lugares o dia está de sol, está tudo bem, de repente o tempo fecha. E aí até a gente se admira que algumas pessoas morram na tempestade, né? Nós que não somos do litoral, nós nos admiramos que a pessoa morra na tempestade, porque a gente pergunta assim, se estava uma tempestade, o que a pessoa foi fazer no mar? Não, ela não foi quando a tempestade estava acontecendo. De repente chega e a pessoa não consegue chegar na praia. Em alguns lugares o fenômeno é assim, excepcionalmente rápido. Tem gente que está na água e não consegue sair da água, está nadando e chegar na praia. É pego por aquela agitação. E quando chega uma tempestade, num dia até de sol, ela cobre tudo, tudo fica escuro. As tempestades, gente, elas retratam alguns momentos da nossa vida. Tudo ia bem. A gente estava feliz, o dia estava ensolarado. De repente o tempo fechou. Aconteceu algo e fechou o tempo para nós. A nossa luz se converteu em escuridão. Ficamos perdidos, reféns de grande perigo, correndo o risco de perder a vida, de perder a saúde, de perder os nossos grandes tesouros. Porque os grandes tesouros que nós temos não são coisas, são pessoas. Não é? O que nós temos para nos relacionar com os outros. Não é? O que nós temos para servir as pessoas. Não tem sentido ter tanta coisa se você não puder compartilhar nada com ninguém. Não é? Se você for ver necessidade mesmo, o ser humano tem pouca. Precisa de pouca roupa, precisa de pouca comida. Precisa de um cantinho para se abrigar e dormir. Tem gente que nem casa construía no passado, dormia numa fenda, numa gruta, porque as necessidades básicas mesmo, elas são poucas. Por que a gente é tão rico em necessidades? Porque nós somos ricos em relacionamentos. Se os relacionamentos acabam, muito do que a gente faz e tem perde a sua razão de ser. Então, entre os nossos maiores tesouros estão as pessoas, e o tempo fecha, e a gente, por causa disso, corre risco de perder a admiração, o amor dos filhos, romper
com amizades antigas, perder o casamento depois de tantos anos, né? Quantos casais aí tem uma história linda, construída com tanta dedicação, com tanto empenho, com tanto amor, com tanta renúncia, quantas noites e dias de lágrimas e de reeducação, não é? Porque viver a dois é reaprender a viver. Então, a vida a dois requer constante renúncia. É um morrendo para que o outro viva. E aí os dois vivem bem, né? Porque se um morre para o outro viver, morre nas suas vontades, nos seus caprichos, não é? Em certas necessidades, para dar oportunidade ao outro. Não é? Então, não é um morrer imbecil, inútil, sem sentido. Não, é um abster-se para que o outro tenha. É abrir caminho para o outro. Quantos casais, durante anos, fizeram muitas renúncias para poder ajudar o outro a crescer, a se sobressair, porque o bem de um é o bem do outro, e de repente, tempestade chega, por meio de uma doença, por meio de um acidente, por meio até de uma enfermidade emocional. Não é que a pessoa não queira, não dá conta mais de corresponder ao relacionamento. É uma depressão, é uma esquizofrenia, uma bipolaridade, não é? E a gente poderia dizer tantas fragilidades dos nossos tempos manifestada na vida das pessoas. E o tempo fecha. Às vezes até por causa de trabalhos, de interesses que começam pelo bem da família, mas depois vão se tornando interesses particulares, né? O projeto que era comum vai se tornando um projeto individual, meu projeto de vida, meu projeto de crescimento, meu projeto de ascensão, não é? Eu tenho que me realizar, e aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e de repente você vai vendo aquele relacionamento tão bonito, aquela família se rasgando ao meio. E nesta hora, não é? Quando cada um se fecha em si mesmo, é como se caísse a imunidade daquele corpo único formado de dois. Porque não foi o que a palavra de Deus nos disse, que os dois serão uma só carne? Se os dois serão uma só carne é um corpo só. Marido e mulher são um corpo só. Mas você sabe que mesmo o corpo mais robusto, se não tiver com a sua imunidade alta, é derrubado por um vírusinho pequenininho, microscópico. Às vezes aquele homem imenso, forte, né? Saudável, muitas vezes que se impõe pelo vigor físico, né? Até valente, é derrubado por uma coisinha de nada que a gente nem consegue enxergar, precisa de um microscópio para ver. Derruba aquele elefante, né? Porque o seu corpo não tinha imunidade. E às vezes o corpo que perdeu a imunidade é o corpo que deu origem a uma família. É aquele casal que, sendo dois, são um só corpo, uma só carne. E quando a imunidade está baixa, ela fica sujeita a todo tipo de ataque. E aí vem aí um ataque de um adultério, de interesses escusos que não combinam com o interesse da família. Às vezes não é nem envolvimento com uma outra pessoa, mas envolvimento com situações que vai roubando um da vida do outro. E aí o tempo fecha para aquela família. E alguns tiveram que sobreviver a verdadeiras tempestades. É a hora em que a gente pensa assim, agora não dá mais. A coisa se desgovernou, está descontrolado. Eu não tenho mais condições de conter isso, de segurar isso, de dirigir isso. Eu não dou conta mais de carregar essa pessoa nas minhas costas. Se tornou pesada demais para mim. É a tempestade. No meio da tempestade, muitos marinheiros entendem que eles não têm o que fazer.
Até eu ouvi o conselho de um marinheiro antigo e experiente. Ele dizia assim: quando arrebenta a tempestade, só tem uma coisa que você pode fazer: põe o barco na direção que você acha que é e segura. Faz mais nada, porque não há o que fazer. Você põe num rumo e fica, não é? Porque naquela hora o marinheiro não é mais senhor daquela embarcação. O vento joga para lá, faz o que quer. Então, mesmo quando nós perdemos o controle e o senhorio da nossa vida, Jesus Cristo continua sendo o Senhor. E o que está perdido para mim não está perdido para Deus. E se fugiu ao meu controle, não fugiu ao controle de Deus. Porque diz aqui também a palavra do Senhor para nós. Não só a palavra de Deus, mas a vida testemunha a respeito da palavra de Deus. Que o Senhor tem seu trono na tempestade. Por isso nunca desesperar. Porque aquele que te ama, que te criou, que é seu amigo e é seu salvador, na tempestade ele também reina. O Senhor tem seu trono na tempestade. E ele tem o trono na tempestade para quê? Porque uma coisa você pode saber: em Deus você nunca vai encontrar falta de sentido. Tudo em Deus tem sentido. O sentido não é rumo? Em que sentido você vai? Norte, sul? Sentido é direção. E a direção você dá também por meio de uma pergunta. A pergunta é: para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Tem uma finalidade. Para que o Senhor tem o seu trono na tempestade? Para reinar para sempre. Não só por dias sem fim, mas esse para sempre significa em todas as situações. Quando nós dizemos que o Senhor reina para sempre, não é por dias que não se acabam mais, que não tem começo e não tem fim. É além disso, em todas as circunstâncias. Até naquilo que você diz é abominável. Até naquilo que você não consegue perceber nenhum bem. Também sobre aquela situação, Jesus Cristo é o Senhor, porque o Pai do céu, o Criador, tudo lhe entregou, tudo está sob o domínio de Cristo. E para quê? Para dar força ao seu povo e abençoar o seu povo com a paz. Deus reina para dar força ao seu povo. O reinado de Deus é em nosso favor. Não é como o reinado que o diabo tenta impor. Não é? Porque a gente sabe que até no momento de tentação, Satanás vira para Jesus e diz assim: todos os reinos da terra me foram dados. E se tu te prostrares diante de mim e me adorares, eu os entregarei a ti. Porque o diabo quer ser rei, quer ser Deus, mas ele não é. E ele quer ser Deus e quer ser rei em benefício próprio, do mesmo jeito que ele propôs para Jesus o que foi a queda dele. O que foi a queda do demônio? Porque o demônio não era demônio, ele era um anjo. Que decaiu, que se corrompeu, que se perverteu, quando ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para si mesmo, quando ele achou que ele podia tomar o lugar que era de Deus, em benefício próprio, para si. Olha o que ele diz a Jesus. Ele diz a Jesus na tentação do deserto o que ele disse a si mesmo: tudo isso está em minhas mãos. E a gente sabe que existe sim uma força do mal também atuando sobre esse mundo, a gente sabe disso. E ele diz: tem uma força sobre este mundo, tem um domínio sobre este mundo, e eu o darei a você se você me adorar.
Se você se dobrar diante de mim, isso tudo é seu. E não é verdade que isso de certa forma acontece? Tem gente que consegue muita coisa material na vida porque paga o preço que for necessário. Se vende. Então, se para ter é preciso que eu me dobre, que eu me curve, que eu aceite qualquer coisa, esse é o preço, então eu me dobro, me curvo, eu aceito. Mas que preço alto, viu? Para uma pessoa de Deus isso não dá. Na verdade, quem de verdade é de Deus não se vende porque não se pertence. Nós não somos nossos, nós somos de Deus. Como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? Como é que eu vou me vender se eu já fui comprado a preço de sangue por nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o diabo quer reinar em benefício próprio. Deus reina em seu favor, para abençoar você, para trazer paz para a sua vida. Então, a experiência de homens e mulheres de oração sempre os levou a compreender isso, que por pior que seja a situação que nós estamos vivendo, ela não escapou das mãos de Deus, e com Deus essa situação é de se converter num grande bem para nós. Com Deus nós vamos ver essa situação se desfazer, essa situação ruim se desfazer. Com Deus nós vamos ter forças para vencer. Mesmo que você tenha entrado no fundo do poço por culpa própria, ainda que você bata no peito e diga assim: foi por culpa minha que eu estou vivendo, eu entrei nesse buraco por minhas escolhas, por minha decisão. Ainda que você diga: eu não mereço nenhuma ajuda, eu te digo hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor opera em seu favor, e até essa situação que você criou, se você se une a Deus, se você está com Deus, o Senhor é poderoso para transformá-la em um grande bem para você e para as pessoas. Transforma maldição em bênção. Aquele que mudou água em vinho, aquele que transformou doença em saúde, porque a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi curar os enfermos, foi transformar enfermidade em saúde. Ele é suficientemente bom e poderoso para tirar o veneno de tudo aquilo que nós estamos vivendo e transformar situações que seriam desgraçadas para nós em verdadeira bênção. Tanto que Santa Catarina de Sena, vendo que algumas pessoas se escandalizavam, que algumas pessoas se revoltavam com aquilo que acontecia com elas, porque tem situações que nos revoltam, né, gente? Às vezes a gente é alvo de algumas situações que são extremamente revoltantes. Tem situações que a gente fica escandalizado, a gente desanima, né? Se a gente deixar, a gente desanima. A gente olha e diz assim: poxa vida, eu estou aqui me esforçando, me empenhando, a pessoa está vivendo desse jeito. Nossa, que desânimo. Uma grande responsabilidade para as pessoas que caminham à frente do povo de Deus. Porque quem está começando na fé tem em grande conta aqueles que foram instrumentos de evangelização para elas. Eu lembro que quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, era Deus no céu e os coordenadores do meu grupo de oração aqui na terra, porque eles tinham sido um sinal de Deus para a minha vida. Eles eram a referência que eu tinha de pessoas que estavam buscando a Deus, de pessoas que queriam uma vida diferente e de pessoas que estavam ungidas pelo Espírito Santo. Então, o que aquelas pessoas faziam tinha uma grande força na minha vida. Imagina o erro de uma pessoa dessa em alguém que está numa fase inicial assim. É escandaloso. A pessoa diz: ele que estava divulgando tanto isso, eu acreditei, não está vivendo, então nem não vou viver não. Isso escandaliza. E Santa Catarina de Sena, vendo algumas pessoas escandalizadas e revoltadas com a vida, com Deus, com todo mundo, gente desistindo de viver, para essas pessoas ela dizia:
Gente, tudo procede do amor. E tudo está ordenado para a salvação do ser humano, do homem. Repito para você, tudo procede do amor e tudo está ordenado para a salvação do homem. Deus não faz nada, ela dizia, Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Deus não faz nada que não seja para me salvar e para te salvar. E a salvação é dada a quem permite se beneficiar por esta decisão de Deus, que vai com Deus no governo dele, no reinado dele. Deus não reina para sempre. Se eu permito que Deus reine sobre a minha vida, até o que está me acontecendo agora coopera para a minha salvação, e isso não tem preço. Um dia, todos nós quereremos trocar qualquer coisa que tivermos, qualquer coisa, pela nossa salvação. Salvação não tem preço. Então, tudo que a gente vive é um custo pequeno se isso coopera para a nossa salvação. E olha, mesmo que hajam situações que tenham brotado de um mal que os outros fizeram, que nós fizemos, Deus usa aquilo como matéria-prima para gerar amor na vida da gente. Você quer exemplo mais dramático do que uma experiência de estupro? Uma coisa terrível, que ninguém deveria ter que passar. Mas quantas mulheres que viveram essa experiência e tiveram que superar a angústia de, inclusive, depois descobrir que estava grávida. E tiveram que superar a tentação de querer descontar naquele bebê o mal que aquele homem lhe havia feito. Superar a tentação de matar a criança. Quantas mães lá na frente perceberam que Deus conseguiu fazer brotar amor, onde só houve em princípio violência, agressão, miséria, gesto abominável, inaceitável. Mas aí você pergunta para uma mãe dessa que foi capaz de atravessar essa tempestade, o que ela acha desse filho? É o seu maior tesouro, o grande amor da sua vida. E olha, dizem, valeu a pena enfrentar o que eu enfrentei, tomar a decisão que eu tomei para ter este filho comigo. É uma bênção na minha vida. Eu amo, me ama. Então veja, até nas situações mais dramáticas, mais difíceis, situações limítrofes da nossa vida, vale essa palavra desta mulher, desta santa. Tudo procede do amor. Tudo. E tudo está ordenado para nos levar a uma experiência de salvação, se nós aceitamos, não o mal, mas que juntamente com esse mal que veio, até sem Deus ter determinado, porque Deus não determinou mal, nem quis mal sobre mim, sobre você não. Mas sobre essa situação maléfica que aconteceu, Deus impôs o seu reinado. Ele reina sobre esta situação. Aceitar o reinado de Deus é aceitar o remédio para essa situação tóxica. É aceitar a cura. Você percebe? Por isso diz a palavra: o Senhor tem o seu trono na tempestade. Está arrebentando o coco aí, né? Mas olha, o Senhor está reinando e reina para dar força ao seu povo. Deus está operando para dar força para você. Aceita. Deus reina para abençoar o seu povo.
E Deus não faz nada que não seja para essa finalidade. A gente acha que a gente vive situações muito complicadas, muito delicadas, muito difíceis. Mas tem um santo que eu aprecio muito, porque ele era um santo casado. Era um pai de família, chamado Santo Thomas More. E Santo Thomas More, ele foi condenado à morte. Ele foi mártir. E pouco tempo antes, poucos minutos ali antes do seu martírio, ele via sua filha despedaçada de dor. Você imagina você ver o seu pai sendo arrastado para ser executado na frente de todo mundo que você conhece e na sua frente. É de partir o coração. Inclusive, era para partir o coração deste homem. Só que esse homem consola a sua filha dizendo o seguinte, e o que ele disse, eu repito a você, porque eu tenho para mim, como palavra viva, como palavra inspirada por Deus, como uma verdadeira lei que orienta o meu caminho, e me orienta para o bem e me faz bem. Eu acredito que posso orientar você e te fazer muito bem. A palavra que este homem disse à sua filha, poucos minutos antes de ser morto. Ele dizia o seguinte: minha filha, não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Repito, minha filha, não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. E ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Deus quer que alguém mate outra pessoa? Não, não quer não. Mas Ele quer que nessa situação de morte haja perdão, que você perdoe. Deus quer uma família se dissolvendo, a partir do exemplo aí que eu estava citando, de um descaso, uma indiferença, um afastamento, um enfraquecimento da relação, uma queda de imunidade nesse belíssimo e santo corpo que é a vida a dois, os dois serem uma só carne. Deus quer que marido e mulher vivam uma relação aberta envolvendo outras pessoas. Não, isso tem nome, se chama adultério. É destrutivo para a família. Deus quer? Não, mas Ele quer o perdão entre marido e mulher. Quer que os dois se reconciliem. Quer que o dano não seja levado ainda mais longe, seja extremado pela falta de perdão. Deus não quer que isso aconteça. E aí a gente entende esta palavra: minha filha, não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer, nossa, querer que eu dê o perdão numa situação como essa é difícil demais, é o pior, por pior que possa parecer, é o que há de melhor para nós. Nós não escutamos inúmeras vezes aqui no Sorrindo para a Vida testemunhos de famílias que foram salvas pelo perdão. Eu tenho partilhado, que eu estou escrevendo, já estou terminando um livro, e eu passei para minha esposa um testemunho. Eu falei: esse testemunho deve entrar no livro, meu amor, o que você acha? Ela leu o testemunho da pessoa, de uma esposa, que descobriu o envolvimento do marido com uma outra mulher. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas dessa vez tinha sido muito sério, muito grave. Ela estava determinada, apesar da dor, ela estava fixada em romper o matrimônio, em ir para o divórcio, tanto que ela já tinha entrado em contato com o advogado, já estava tudo certo, quando houve uma intervenção de Deus na vida desse casal. Uma intervenção de Deus. Um perdão difícil,
mas extremamente poderoso Salvador, restaurador. E o milagre que foi acontecendo na vida desta mulher e deste homem, porque o testemunho conta o milagre que Deus realizou, e ela dizia assim: diante do que eu sofri, eu achei que aquela dor nunca ia passar, que aquele sofrimento nunca ia acabar, mas a dor passou e o sofrimento acabou. E ela conta um novo rumo que Deus deu para a vida deles. E que rumo? Não vou adiantar não, porque você vai ler no livro, né? E aí a minha esposa dizia assim: precisa entrar. E deu um nome até: a cura pelo perdão. Porque o perdão cura. Então não é questão de ser mole, de fazer corpo mole, de ser passivo, de ser conformista e de deixar as coisas irem acontecendo, porque, gente, isso é destrutivo. Você simplesmente aceitar por incapacidade de responder só aprofunda mágoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma atitude ativa. Eu acredito no meu matrimônio, eu acredito no meu relacionamento, e eu vou lutar por ele, e confio na graça de Deus, e o Senhor há de nos ajudar por meio do seu Espírito Santo, mas para isso é necessário que haja o perdão. Eu vou perdoar, e aquela dor que parece infinita encontrará a cura pelo perdão, será curada. Tudo que Deus quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. E tem uma santa chamada Santa Juliana de Norwich. Ela diz assim: eu aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à minha fé e crer, não com menor firmeza, que todas as coisas irão bem. Todas as coisas irão bem. Tu mesma, ela dizendo para si mesma, tu mesma verá que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Vou repetir para ficar gravado no íntimo do seu coração. Ela dizendo: aprendi, portanto, pela graça. Ela dizendo, aí eu, antes de dizer o que ela disse de novo, te pergunto: a quem você quer seguir? Quem que você quer ter por referência? Quem foi capaz de superar a dor pelo perdão e se curou? Ou quem tomou a peito uma revanche, uma vingança, uma desforra, um desaforo, e terminou de quebrar o caniço rachado, apagar a mecha que fumega, e terminou de destruir o que já estava enfraquecido, e destruir-se junto com aquilo que estava destruindo? Qual é a sua referência? Tem horas que os sentimentos, gente, dizem pra gente: chuta o balde, né? Faz o que der na sua cabeça. Está na hora de você também jogar a terra para cima. Está todo mundo fazendo, você também tem o seu direito. O sentimento manda fazer isso, porque os nossos sentimentos, eles são irresponsáveis. Mas a fé nos diz diferente. A fé nos diz: contenha o mal, extinga esse mal. Não permita que esse mal domine sobre você. E mais, vingue-se desse mal não sendo mal. Como é que você se vinga do mal? Desfazendo-o e não alimentando-o. E aí Juliana de Norwich diz: aprendi, porque esse tipo de coisa se aprende. Aprendi, e não se aprende no banco da escola, se aprende no banco da vida, sabe? E o banco da vida não nos põe sentados, ele nos põe de joelhos. Eu frequentei durante um tempo, quando eu morava ali em Santo Amaro, como missionário, né? A Casa Salava tinha uma casa de evangelização em Santo Amaro, e nós participávamos da missa no mosteiro beneditino ali dentro da Chácara Flora, do Dom Cristiano. E lá eu descobri uns banquinhos que você senta ajoelhado. É pequenininho assim, você encaixa ele entre as suas pernas e você como que se agacha
se senta e se mantém ajoelhado o tempo inteiro. Sabe, esse é o banquinho da escola da vida, que você fica ajoelhado. As coisas mais esplêndidas que eu aprendi de joelhos, porque sem dobrar os joelhos você não tira o suco deste ensinamento, você não aproveita o que a vida está tentando ensinar para você. Então não é sem sofrimento que nós aprendemos aquelas coisas melhores, mais raras, mais caras e mais sábias. É só por meio da dor e do sofrimento, mas não é só a dor e o sofrimento em si, porque você também conhece muita gente que sofreu e que não serviu para nada na vida da pessoa, a não ser para ela ficar estiolada, a não ser para ela se arrebentar, ficar mais magoada. Então, o que é que torna o sofrimento uma fonte de sabedoria? Joelhos no chão e coração unido a Deus. Aí a gente consegue aprender para aquele sofrimento nunca mais ter domínio sobre nós. E aí reinamos com Deus sobre a tempestade. Você não acha que o melhor lugar para você não é debaixo desta tempestade, mas reinando com Deus sobre ela? E aí a Juliana diz: aprendi, portanto, pela graça de Deus, aprendi pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé. Está na hora de você se apegar com firmeza à sua fé e crer, não com menor firmeza, ou seja, com a mesma força que você crê em Deus, com a mesma fé que você crê no Senhor, você também precisa se apegar e crer que todas as coisas irão bem. Irmão, acredita. Minha amiga, acredita. Vai ser melhor. As coisas irão bem. Só que no ponto de partida, onde a gente está saindo, às vezes não parece que irá. Porque você olha ao seu lado e você só vê destroços, só vê cacos. É preciso que você dê o passo para fora disso, para que você veja o dia lindo e o futuro belo que o Senhor está preparando para você. O seu futuro com Deus não é de derrota, de miséria, não é. É vitória, não aos critérios deste mundo, sob os critérios desse mundo, mas sob os critérios de Deus. Então, crê, não com menor firmeza, que todas as coisas irão bem. E eu digo agora a você, meu irmão, e digo a você, minha irmã, tu mesmo verás, tu mesma verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Confia nisso, feche os seus olhos um pouquinho e põe as mãos sobre o seu peito. Pensa nisso que você acabou de ouvir. Se Deus reina em todo tempo, se Deus reina nas tempestades, como diz esta palavra, há situações que deixam isso ainda mais claro, como diz a palavra do Senhor. O Senhor tem seu trono nas tempestades. As situações tempestuosas da nossa vida são um momento privilegiado da ação de Deus, porque Deus age mais onde precisa mais. Você está precisando muito, então você vai receber muito. Deus socorre mais o mais necessitado. Assim como no céu mais escuro, mais negro, as estrelas brilham mais, é nos momentos de maior escuridão da nossa vida que nós podemos experimentar o que essa palavra promete. É agora que você pode experimentar o que essa palavra promete. O que ela promete? O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com a paz. Paz interior e paz exterior. Paz interior, paz com Deus. Paz com você. Paz exterior, paz com os outros.
Porque a bênção de Deus sempre vem acompanhada de paz. Ela vai nos tornando pessoas de paz. Então vamos agir como pessoas de paz. Reze agora, assuma com o Senhor este compromisso, plante a semente. Tudo que a gente colhe, a gente precisa semear, não precisa? Você precisa de paz, semeie paz. Por meio de um gesto, por meio de uma palavra, por meio de um olhar de amizade, um elogio, uma ajuda. Márcia, eu não tenho condições de ir lá e de pedir perdão, eu não tenho condições de chegar lá e dizer que perdoo. Então faz um gesto, diz uma palavra boa, oferece, você que há tanto tempo desviava o olhar da pessoa, oferece um olhar de carinho, faz um elogio, ajuda a pessoa de alguma forma. Foi preciso rodear muitas vezes a muralha de Jericó para que ela caísse. E para derrubar um sentimento ruim que se levantou como barreira entre você e alguém, é preciso rodeá-lo com muitos gestos de paz. E eu te garanto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse muro vai cair. Umas vezes ele desmorona, outras vezes ele se dissolve, mas ele vai cair. E em todas essas situações, eu te digo, Deus reina, Deus dá força, Deus abençoa. Tome a sua decisão agora.